Lefi suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Nessa manhã, quero falar de atos que cometemos em nossas vidas, mas vamos usar como base aqui a palavra de Deus, o livro de Gálatas, capítulo 6. A palavra de Deus, no versículo 3, vai dizer: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Versículo 4 diz: mas prove cada um a sua própria obra e terá a glória só em si mesmo e não no outro. O versículo 7 orienta: não erreis, Deus não se deixa se escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Versículo 8 adverte: porque o que semeia na carne, da carne ceifa a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifa a vida eterna. E finalizando, Paulo vai dizer no versículo 11: vede com grande letra vos escrevo por minhas próprias mãos. Em primeiro lugar, só para termos um maior entendimento, vede com grande letra não era nada de cegueira quando ele teve um encontro com Jesus, quando caiu, indo a Damasco, na perseguição aos cristãos, mas ele fala: vede com grande sabedoria vos escrevo, porque sempre ele tinha alguém para escrever para ele, sempre ele tinha Teófilo, o próprio Lucas, ele sempre tinha Timóteo, sempre tinha alguém para estar escrevendo alguma carta para ele. Mas alguém diz que isso era o espinho na carne, a cegueira, porque ele era fazedor de rede e agora já estava míope. Não, presta bem atenção. Uma das coisas é o livro de Daniel, que foi dado revelação a ele, e Deus fala: sela, porque essas revelações são para os finais dos tempos, são para os últimos dias. A ele, quando teve esse encontro magnânimo com Deus, ele diz que se despiu de todo o seu conhecimento e aprendeu com o próprio Cristo diretamente. E a ele foi dado revelações que aos homens não é lícito contar. E por isso foi-lhe dado esse espinho na carne, ou seja, a proibição de pregar. E ele, muitas das vezes, pelo seu eu, que ele ainda era prepotente, arrogante pelo seu conhecimento, e ali foi um limitador de não contar, que talvez até os homens não teriam capacidade de compreensão dentro do que foi demonstrado para ele no campo espiritual. E a João foi dado essa eminência de incumbência de revelar no livro de Apocalipse esses acontecimentos dos últimos dias. Mas vamos aqui, as nossas atitudes. É disso que eu quero falar, para rápido nós esclarecermos aqui dentro dessa conversa. As nossas atitudes podem trazerem consequências boas e ruins para nós mesmos e para outros. Bom, o resumo é: aquilo que plantamos, conforme lemos, nós colheremos. E existe uma regra para quem já foi e é militar, que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E dentro também da nossa regra cristã, existe porta larga, porta estreita, existe o bem, existe o mal. Não existe livre-arbítrio. Existe a atitude que vamos tomar para aquilo que vamos colher. Em primeiro lugar, porque comportamento e procedimento têm a ver com a obediência. Observa, conduta é ética. Se você não entendeu, significa simplesmente princípios bons que devemos tomar, conforme a própria palavra de Deus, ela já nos informou. Por quê? Eu não tenho que fazer aquilo que eu quero, ou que eu penso, ou como quero, ou como às vezes eu tento fazer.
A palavra de Deus, ela mesmo diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. E a concupiscência, para você ter um maior entendimento, ela não respeita normas. Ela não é razão, ela é simplesmente emoção. E podem trazer consequências que ela traz, faz e destrói, muitas das vezes, esses princípios. Porque tem situação que não tem nem como restaurar, reparar, refazer devido à atitude. Algumas ainda há possibilidade de correção, de coordenação. Eu posso citar aqui o exemplo do filho pródigo, arrependimento de Davi e algumas outras situações, né? Bom, o resultado pode ser imediato ou com o passar dos anos ou do tempo. A consequência vai assimilar a colheita do fruto daquilo que plantamos em nossos atos. A gente poderia, dentro dessa nossa conversa aqui, citar vários personagens bíblicos que colheram, segundo as suas atitudes, as suas emoções. A gente malha muito Acabe, mas ele é que, infelizmente, uma aliança no passado de Irão com Davi e Salomão, e seu sucessor lá de Irão continuou fazendo aliança e aí veio Jezabel para fazer aliança com Acabe, só que Acabe tinha princípio e ele esqueceu dessas regras. O próprio Davi, conforme falei, de concupiscência, de vontade própria, desejo especulativo. E para você ter um maior conhecimento de procedimento da normativa da coisa, quando há a possibilidade de consertar, o sábio, ele aprende com os erros dos outros, vendo os outros errar, e ele não toma a mesma atitude porque ele sabe que pode ser prejudicial para si. Você vê que logo após a morte do grande líder Moisés, Josué assumiu, foi-lhe dado orientação e ele tendo a responsabilidade de orientar o povo. E o que houve? Acã desobedeceu, a consequência, o povo sofreu e a sua família pereceu. Então foi uma orientação. Ele também tomou atitude quando o povo começou a se deformizar num relacionamento com Deus, e ele falou: eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Então, Davi, ele aprendeu com seus próprios erros, que conforme eu falei, sábio aprende com os erros dos outros, inteligente aprende com seus próprios erros. Salomão mesmo vai dizer, depois de tantas alianças, de tantas situações que ele criou e trouxe prejuízo não só para si, mas divisão das tribos, divisão de reino, sucessoriamente, todos os atos que aconteceu cometido dentro dessas consequências do que eu falei e de comportamento e procedimento, ele no final de tudo ele vai dizer que Deus há de trazer o esclarecimento, ou seja, Deus há de expor quer toda obra boa, quer toda obra má, mas ele orienta que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os princípios éticos. Que fique essa palavra simples, objetiva. Você que uma vez já foi orientado, segundo a palavra de Deus, do perigo que nós futuramente podemos correr, e na atualidade a vida que você quer viver e acha que o seu proceder é diferenciado dos padrões, porque você é novinho, seu pai te dá uma regra, uma conduta, uma orientação, você acha que está ultrapassada, mas olha bem, quem nasceu primeiro tem conhecimento e às vezes é um mestre porque já passou por situações, e quando nós orientamos que não queremos ver os nossos filhos, netos, bisnetos, outras pessoas mais achegadas a nós,
ou como nós temos uma orientação dada, imperativa de Deus, de ir e anunciar as boas novas, anunciar, tirar aqueles que estão em iminência de perigo eterno, de uma condenação eterna, mas que nós